Deus é nosso refúgio, Deus é nossa força, por isso não teremos medo de nada. Deus é nosso refúgio, Deus é nossa força, por isso não teremos medo de nada. Se a terra se abalar e os montes caírem, os mares fugirem, os prantos com fúria selvagem, Deus é nosso refúgio, oh, Deus é nossa força, por isso não teremos medo de nada. Se a dúvida chegar, saiba que Deus é capaz de acabar com as guerras, trazendo tempos de paz. Deus é nosso refúgio, Deus é nosso refúgio, por isso não teremos medo de nada. Deus é nosso refúgio, Deus é nossa força, por isso nós não teremos medo de nada. Medo de nada, medo de nada, de nada. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos nesse segundo domingo do estudo da carta de Tiago. No último domingo nós fizemos uma pequena introdução sobre a carta, a sua autoria, né, os destinatários, para tentarmos de alguma maneira compreender alguns detalhes que compõem, né, essa grande dificuldade que é estudar qualquer texto das Escrituras, mas sabemos que pela ação do Espírito Santo, nossa mente e nosso coração é iluminado e podemos assim extrair daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quero convidar você então a orarmos, buscando a presença do Senhor nesse momento, para antes de assim lermos o texto e conversarmos sobre aquilo que Ele tem essa manhã para a nossa vida. Obrigado, Deus bendito, pelo seu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que o Senhor, na sua graça, destina para que sejamos edificados, transformados, palavra que nos dá vida, palavra que nos dá esperança. Obrigado pela sua palavra. E nessa manhã que temos esse privilégio, essa bênção de estudar aquilo que o Senhor tem a nos dizer, pedimos que o Teu Espírito Santo mesmo trabalhe nas nossas emoções, ó Deus, no nosso entendimento, para que possamos extrair aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, amados irmãos e irmãs, no último domingo nós conversamos um pouquinho sobre alguns detalhes dessa carta, né? E eu quero especialmente destacar, né, que essa carta é uma carta geral, né? É uma carta que nós denominamos entre as cartas católicas ou universais, que são aquelas cartas que não são dirigidas a uma igreja em particular, mas eram dirigidas para os cristãos de maneira geral, assim como a carta de Judas, né? Também a carta de Hebreus, né? O livro de Hebreus, e aqui nós temos também a carta de Tiago, que é dirigida não a uma igreja local, mas à cristandade, aos cristãos espalhados por toda a Europa, toda a Ásia, toda a Palestina, toda a Judéia, né? Pois bem, aqui nós vamos, nesse domingo, estudar especificamente o versículo 1, que é uma saudação, que é como Tiago
já se apresentou, né? Ele começa a carta dizendo Tiago, e nós já vimos domingo passado quem é esse Tiago, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa saudação, o conteúdo dessa saudação de Tiago aos irmãos que leriam, né, essa carta. Diz assim o versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. É algo interessante, né, nós notarmos que o Tiago, como vimos domingo passado, estamos convictos de que se trata do irmão de Jesus, que teve um encontro pessoal com Cristo ressurreto, né, de acordo inclusive com o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, e ele se torna uma das pedras angulares, uma das pedras basilares dos cristãos já no primeiro século, tendo inclusive presidido o Concílio de Jerusalém, que trata sobre, né, como os gentios, isto é, os não-judeus que se convertiam à fé cristã, deveriam se comportar, ou deveriam se comportar em relação à lei de Moisés. Pois bem, esse Tiago, irmão de Jesus, né, ele não se identifica assim, né, Tiago ou irmão de Jesus. Nós vamos perceber isso em Judas. Se você pegar depois sua Bíblia e abri-la em Judas, você vai perceber que Judas se identifica como o irmão do Senhor. Mas o Tiago se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos concentrar inicialmente nessa expressão servo. Tiago se apresenta como servo. A palavra que ele usa no grego significa literalmente escravo, alguém que não é dono de si mesmo, alguém que se compreende como propriedade, como posse, né? como submisso à autoridade de outrem. É uma expressão que expressa por parte de Tiago humildade, né? Tiago não se apresenta como nenhum tipo de arrogância ou de orgulho por ser irmão do Senhor ou ser contado como uma liderança da igreja. Ele é servo, mostrando obediência absoluta, né? Além de humildade, essa disposição, essa voluntariedade de obedecer, de ser aquele que cumpre a vontade do seu Senhor. E também demonstra essa palavra lealdade total, né? O servo é aquele que presta total lealdade ao seu Senhor. Pois bem, essa primeira expressão servo é muito marcante, né? E eu quero ler com vocês uma expressão do William Barclay que eu penso que pode nos ajudar a compreender a profundidade dessa palavra servo utilizada por Tiago. Barclay diz assim: longe de ser algo desonroso, este era o título com o qual eram conhecidos os grandes homens do Antigo Testamento. Moisés era o doulos de Deus, e o mesmo eram Josué e Caleb, da mesma forma que os grandes patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, assim como Jó e também Isaías. E doulos é caracteristicamente o título pelo qual eram conhecidos os profetas. Ao tomar o título de doulos, Tiago se coloca na grandiosa sucessão daqueles que encontraram sua liberdade, sua paz e sua glória na perfeita submissão à vontade de Deus. A única grandeza a que o cristão pode aspirar é a grandeza de ser escravo de Deus. Eu fiquei muito impactado com essa palavra do William Barclay, e especialmente esse final, né, que nós lemos, né? A única grandeza que o cristão pode aspirar é a grandeza de ser escravo de Deus. Os grandes no reino de Deus não são os orgulhosos, são os humildes, são os que aprendem rápido a se ajoelhar diante do Senhor, reconhecer o seu senhorio. E não há, portanto, entre os servos de Deus lugar para prepotência, para orgulho, para petulância, né? E Tiago, que poderia se arrogar de ser o irmão de Jesus, de se colocar como líder da igreja de Jerusalém, como um dos
que foram chamados por Cristo para serem seus mensageiros. Ao contrário disso, Tiago se coloca como servo, como aquele que é leal, aquele que se submete, aquele que obedece. O versículo 1 também nos aponta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar sua atenção agora para essa expressão, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago se considera servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Interessante notarmos aqui que Tiago coloca, então, Deus e Jesus num mesmo nível. Ele faz uma combinação entre a palavra Deus e Jesus que é única no Novo Testamento. Isso é muito importante, porque aqui, quando Tiago diz que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele não está dizendo que ele é servo de dois senhores, mas exatamente o contrário. Ele sabe muito bem que Jesus mesmo disse, que não se pode servir a dois senhores, porque haverá de agradar um e desagradar o outro. O que Tiago diz com isso é aquilo que é a essência da fé cristã, que ele é servo de um só Deus, de um só Senhor. Portanto, ele está aqui nessa expressão afirmando a divindade de Cristo. Ele está dizendo que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido. Lembremos-nos, Cristo é a expressão em grego para o hebraico Messias, aquele que é ungido. Havia uma expectativa por parte de Israel, no tempo de Jesus, que viria um libertador político, um Messias que libertaria Israel do Império Romano. E havia essa tentativa por parte de alguns líderes que seguiam Jesus de torná-lo um rei, e ali começaram uma revolta contra o Império Romano, entendendo que Jesus seria um Messias político, seria um Messias que libertaria Israel do poder do Império Romano. Mas ao contrário disso, Jesus assume o papel de servo que se coloca como aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados. Deus que se fez carne, habitou entre nós, veio para nos servir, como ele mesmo diz, Eu vim para servir, não para ser servido. E ele veio para que na cruz do Calvário pudesse rasgar o escrito da dívida. Com a sua morte expiatória, com a sua morte na cruz, ele rasga o escrito da dívida que pesava sobre nós, nos tornando assim sua propriedade. Esse é o sentido do resgate, é o resgatador, aquele que veio para nos comprar para ele, para nos tomar para ele, para nos resgatar para ele. E aqui, quando Tiago diz que ele é servo de Deus e de Jesus Cristo, está apontando então para aquilo que é a essência da fé cristã. Tiago está afirmando que Jesus, o Cristo, é Deus. Aqui não há espaço, portanto, segundo Tiago, para uma compreensão de que Jesus seria um semideus, que teria a aparência de Deus, mas Deus não era, como inclusive alguns que no nosso tempo, inclusive, tentam diminuir a divindade de Cristo, dizendo que Jesus não era Deus, mas era um Deus, como se Jesus fosse um Deus menor. Se você já leu alguma escritura dos Testemunhos de Jeová, você deve estar entendendo o que eu estou dizendo, mas não apenas os Testemunhos de Jeová. Há vários grupos que se dizem cristãos no mundo que, ao contrário de afirmar a divindade de Cristo, acabam tirando a divindade de Cristo, dizendo que não se pode chamar a Jesus de Deus, porque Deus seria só o Pai, o Criador. Pois bem, não é o nosso assunto dessa manhã, mas eu queria te chamar a atenção para o fato de que, ao fato de Tiago dizer que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está exatamente apontando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus, o Cristo, é Deus. E o texto continua, Ele diz que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ele escreve as 12 tribos. Então, Tiago começa dizendo que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ele escreve as 12 tribos. O que significa essa expressão 12 tribos? Pois bem,
Nós vamos daqui a pouco conversar um pouco sobre essa expressão que aparece ao final, que se encontra na diáspora, para nós compreendermos mais detidamente o que essa expressão significa. Mas é preciso entender que as 12 tribos eram uma palavra para o Israel. As 12 tribos de Israel representavam o todo de Israel. Não apenas o reino do sul, Judá, né? Mas todo Israel, formado pelas suas 12 tribos. O todo do Israel, né? O todo da nação. Lembremos que, infelizmente, por conta das querelas políticas, houve uma divisão entre o sul e o norte, formando o reino do norte, que continuou com o nome de Israel, e o reino do sul, cujo nome era o reino de Judá. Aqui ele está dizendo das 12 tribos do Israel. Não se trata aqui do Estado de Israel, não se trata de uma nação específica ou de uma raça específica, mas se trata do povo salvo em Jesus Cristo. Há muita confusão entre os cristãos, inclusive no nosso tempo, de compreender essa relação com o Estado de Israel, né? O Estado de Israel é o povo de Deus, né? A base bíblica para isso, nós já conversamos sobre isso no nosso estudo em Atos dos Apóstolos, mas é sempre bom recordar isso, né? Não há nenhuma base bíblica para identificar o Israel, o Estado de Israel, com o povo de Deus. São distorções que se fazem das Escrituras para tentar, às vezes, até confundir a compreensão dos cristãos, e muitos acabam se confundindo mesmo, né? Muitas igrejas colocam, inclusive, nos seus templos a bandeira, né, da estrela de Davi, que não tem nada, absolutamente nada a ver com o Israel do Antigo Testamento, com o Israel bíblico, até porque não havia bandeira de Israel, né, no Antigo Testamento, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Esses símbolos do judaísmo moderno, às vezes confundem muitos cristãos como se o Estado de Israel, a nação Israel fosse diferente, né, como se eles já fossem salvos, como se não precisassem de Jesus Cristo. E isso contradiz o ensino das Escrituras, né? Israel, o novo Israel, o verdadeiro Israel, de acordo com as Escrituras, é aquele povo, é o povo da aliança que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E os judeus da nação de Israel precisam reconhecer Jesus como Senhor para serem salvos. Eles não têm nenhuma categoria especial que os salva sem Cristo. Isso seria negar o próprio sacrifício de Cristo, né? Pois bem, mas o Tiago diz que para as 12 tribos que se encontram na diáspora. Essa expressão diáspora aparece em Deuteronômio 28, 25, Deuteronômio 34, Neemias 1:9 e no Salmo 147, 2. Essa mesma expressão. E ela designa, né, os judeus que são desterrados, que são retirados de Israel para irem para outros lugares, ou eles são expulsos, ou eles são retirados, né? De alguma maneira, essa dispersão acontece, e ela acontece várias vezes na história, às vezes porque eles são literalmente desterrados, eles são retirados, como, por exemplo, o exílio na Babilônia, que eles são levados para a Babilônia, ou às vezes eles são expulsos por conta das guerras, por conta de povos que dominam, e eles têm que sair, né, da Palestina, da Judéia, né, e para se salvarem, né? Pois bem, a palavra diáspora vem de um verbo diasperem, que significa espalhar. É uma palavra usada para uma semente que é jogada em todos os lugares, né? Uma semente que é lançada para atingir vários lugares. É muito forte essa expressão, né? Diáspora, né? Como aqueles que são semeados em outras terras, né? E assim essa palavra também é forte no sentido de que esse povo que sai para os outros lugares, eles são como semente, né? Eles são como aqueles que têm que produzir frutos, que produzir vida, né? Produzir esperança para as outras nações, que é o chamado para Israel, o verdadeiro chamado, né? De ser um reino de sacerdotes, do povo que proclamaria a glória de Deus. O texto que nós lemos continua, como nós lemos aí em Tiago 1, dizendo, né, que ele escreve as 12 tribos que se encontram na diáspora. Mais uma vez, por que Tiago usou essa palavra aqui, diáspora? Essa palavra que nós acabamos
de compreender como aqueles que são dispersados, que são semeados. Algumas teorias. A primeira é que ele está falando sobre a dispersão dos cristãos em geral. Ele está se referindo então aos cristãos que estão dispersos por todo o mundo, né, conhecido. Outra opção seria que essa expressão se refere aos judeus cristãos que viviam fora da Palestina. Então Tiago estaria enviando a carta apenas para os judeus que haviam se convertido à fé cristã, que estão fora da Palestina. Em terceiro lugar, pode se referir então os cristãos que vivem no mundo, mas estão desterrados da pátria celestial, como está em 1 Pedro 1:1. Eles são peregrinos e forasteiros. E por último, refere-se não apenas à identidade religiosa, mas também sua condição social de desprezados e estrangeiros. Alguns defendem, e nós vamos encontrar alguns comentaristas que defendem que essa expressão, as 12 tribos que se encontram na diáspora, refere-se apenas aos judeus que se converteram à fé cristã. Outros compreendem que se refere a todos os cristãos, não apenas os judeus que se converteram ao cristianismo, mas a todos os cristãos. Alguns compreendem que Tiago usa essa expressão de maneira simbólica, dizendo que ele está escrevendo essa carta para aqueles que são cristãos, e porque são cristãos, vivem nesse mundo, mas não são desse mundo, eles estão desterrados da verdadeira terra, eles estão aguardando o verdadeiro lar celestial, porque eles são nesse mundo peregrinos e forasteiros. A outra compreensão ainda, que se soma a essas anteriores, que essa expressão se refere a um aspecto da identidade dos cristãos. Não apenas de que eles são, que se refere aos que estão dispersos, mas se refere à sua condição social, de desprezados, de estrangeiros. Onde quer que eles estão, onde quer que eles pisem, eles são considerados estrangeiros e por isso eles são desprezados. Será que todas essas questões podem estar juntas? Eu penso que a única opção aqui que nós podemos ter um pouco de dificuldade é de compreender apenas que se refere aos judeus que se converteram à fé cristã. Eu estou muito convicto que se trata a todos os cristãos e convicto também de que essa palavra pode ter sido usada de maneira simbólica para referir-se à característica dos cristãos, de estarem nesse mundo, mas não serem desse mundo, e por não serem desse mundo, eles são desprezados, eles são tratados como estrangeiros, né? A doutora Elza Tami, citada pelo Pablo Deiros em seu comentário, escreve que, nesse sentido, a expressão diáspora tem um componente sociológico e caracteriza a posição dos cristãos na sociedade. Se trata de pessoas desprezadas ou que estavam residindo permanentemente ou transitoriamente nas regiões da Ásia Menor. Teriam limitações políticas, legais, sociais e religiosas. Os leitores de Tiago são, assim, marginalizados religiosamente e socialmente. Nós vamos perceber isso muito claramente na carta de Tiago. Tiago está escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos socialmente e religiosamente. Eles são perseguidos e são empobrecidos. Nós vamos perceber que nessa carta, Tiago está se referindo aos cristãos como os pobres que deveriam ou que sofriam pela sua condição de cristãos, né, e por isso eram marginalizados, de alguma maneira sofriam duras e terríveis opressões, né, por parte dos que eram ricos, poderosos. E essa é uma característica muito da carta de Tiago, né? É uma carta que é escrita para cristãos pobres. E às vezes nós nos esquecemos disso, né? Porque no início da fé cristã, a boa parte da igreja era formada por homens e mulheres que eram escravos, pobres, camponeses, perseguidos. Paulo vai escrever isso em 1 Coríntios, né? Que não se podia contar entre os cristãos de Corinto os nobres, os ricos,
os de boa fama, de sucesso, né? E hoje nós perdemos um pouco essa dimensão de que o cristianismo começa nas classes mais vulneráveis do mundo antigo, né? E que essa carta é um exemplo, né, de como os cristãos sofriam, né, e como eles eram perseguidos pelo fato de serem cristãos e como eles sofriam também socialmente pelo fato de serem cristãos. A última palavra que aparece no nosso texto é saudações, né, que depois dele se identificar como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele escreveu as 12 tribos que se encontram na diáspora, e ele diz saudações. A palavra que ele usa aqui é kairem, é uma palavra que era usada nas cartas seculares do mundo grego, do mundo romano. No mundo antigo, quando se escrevia uma carta, escrevia-se kairem, saudações, que significa literalmente em grego regozijem-se, ou a alegria esteja com você, né? Saudação, a alegria esteja com você. É a origem da expressão kairem, que é a nossa saudação, né? A palavra saudação. É interessante que, ao escolher essa palavra, Tiago está dando um caráter geral, né? Universal para as pessoas que estão lendo. Ele não está escrevendo talvez apenas para cristãos, apenas para os que já compreenderam que Cristo é o Senhor, mas ele tem também a expectativa, possivelmente essa é a intenção, de cumprimentar todos aqueles que ainda que não sejam cristãos, pudessem ler a carta e conhecer o que é a fé cristã. Vamos parar e pensar um pouquinho sobre o que esse texto diz para a nossa vida? Primeiro, a Epístola de Tiago tem 108 versículos. É possível lê-la em menos de 30 minutos. Todavia, como alertou Pablo Alberto Deiros, a mensagem de Tiago desafia o povo de Deus a ter uma fé relevante. O Evangelho de Cristo é estreito, mas exige a totalidade da vida humana. Eu queria que você guardasse essa expressão. A carta de Tiago nos desafia a ter uma fé relevante, porque o Evangelho de Cristo não é estreito, mas exige a totalidade da vida humana. Não podemos estreitar o Evangelho de Cristo, torná-lo pequeno ao ponto de não abarcar toda a nossa vida, toda a nossa existência, todas as nossas relações, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, todo o uso dos nossos recursos, dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa inteligência, das nossas palavras, do nosso tempo. Cristo não pode ser pequeno ao ponto de não ser Senhor sobre toda a nossa vida. E é isso que a carta de Tiago quer nos dizer. Não apenas devemos chamar a Cristo de Senhor, mas devemos viver cada dia, cada momento, a cada circunstância, cada palavra, cada atitude, realmente reconhecendo que Ele é o Senhor. Esse é o desafio que essa carta tem para nós. Segundo, aprendemos com Tiago que ser discípulo de Jesus é ser servo. E isso implica obediência, humildade e lealdade. Podemos também nos autodenominar servos de Jesus? Eu queria fazer essa pergunta para você nessa manhã. Você essa manhã podia se autodenominar assim, servo de Jesus, cuja vida implica obediência, humildade e lealdade? Que o Senhor nos abençoe para que possamos sim dizer: somos servos do Senhor. Eis aqui, Senhor, teu servo. Eis aqui, Senhor, a tua serva. Por último, somos o povo da diáspora, espalhados pelo mundo. Somos chamados para viver como peregrinos num mundo quase sempre hostil à verdade, ao amor, à justiça, à fé e à esperança. Esta peregrinação, todavia, nos chama a responsabilidade e não a alienação. Este é o grande tema desta carta. Estamos preparados para este desafio? Estamos preparados para este desafio? O povo da diáspora é o povo de Deus, né? Na compreensão cristã, nós estamos aqui nesse mundo espalhados como sementes espalhadas por todo o mundo e somos chamados para darmos o fruto da verdade, do amor, da justiça, da fé, da esperança.
Mas essas coisas não são coisas que agradam os ouvidos humanos, não são coisas que agradam a mentalidade desse mundo, que ama a mentira, que ama o ódio, que ama a injustiça, que não quer verdade e que está desesperançado. Como nós, povo de Deus, como nós, sementes dessa diáspora, esses que são semeados, estamos vivendo nesse tempo. Este é o grande desafio que essa carta tem para você e para mim. É repensarmos como nós estamos vivendo dia a dia a nossa fé. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo que trabalha em nós para que possamos compreender a tua vontade e sermos assim, ó Deus, capacitados também a viver a cada dia, cada momento, a tua palavra na nossa vida. Quero orar pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão participando desse estudo. Que desafio, Senhor, para a nossa vida é compreender esse senhorio de Cristo e que Ele envolve tudo que somos e tudo que fazemos. Abençoe-nos, Pai. Ó bendito Senhor Jesus, ó Espírito Santo. Pedimos-te, Senhor, que nos abençoe para que possamos ser assim capacitados pela sua presença santa e poderosa para vivermos todos os dias de maneira que te louve, te exalte, te glorifique e que isso faça diferença, para que as pessoas à nossa volta vejam as nossas boas obras, vejam a nossa vida e glorifique ao Senhor, reconheça a Jesus como Salvador. É o que nós oramos em Cristo Jesus, Senhor, hoje e sempre. Amém.